E pessoal, hoje nós vamos falar sobre: será que é possível reconstruir um casamento quando ele ou ela diz para você, eu te odeio? Como é que será que acontece isso? E a primeira pergunta já fica aqui para vocês começarem a aquecer essa turma. Quero ver essa turma aqui aquecida hoje e eu quero saber, quem já escutou isso? Quem percebe que a outra pessoa já falou, eu te odeio, ou sente que a pessoa tem um ódio, uma raiva, um rancor muito forte por você depois desse rompimento, depois da separação? Me conta aí, o que acontece se você já sente isso, sentiu isso, já escutou e assim por diante. Vamos lá, pessoal. Eu preparei aquele cafezinho da noite. A galera fala assim, mas você falou um dia que não é para tomar, que é ansioso demais, não pode tomar café, não. Tem que tomar nem de dia, né? Nem de noite, não toma nem de dia, que o café, né, a cafeína, ela dá uma ativada forte aí, né? Então vamos entender. E aí vem a segunda pergunta lá, eu já escutei e tal. Agora a pergunta é, grande Ricardo T6, da turma 6, tem mais gente aqui da turma 6, turma 4 que eu vi. Ricardo, lá, sua aprovação no grupo, lá da comunidade que você me pediu, no nosso encontro já está liberado. Vamos para cima, pessoal. Então é o seguinte, como é que você sabe que a pessoa está com rancor, que ela está com ódio? Será que ela falou? O que acontece? Entende? Esse é um ponto interessante. Falar que eu te odeio. João Brandão, Patrícia Trindade, galera aí, que beleza, que maravilha. Olá, Luciano, eu não fiz nada e ela disse que me odeia. Então você vai entender hoje. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre essa emoção que é bem complicado, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Sabe por quê, pessoal, que a gente tem que entender esse tipo de coisa? Então, a nossa live de hoje aqui, o nosso bate-papo dos guardiões de hoje, é para trazer, mais uma vez, consciência, clareza. Porque muitas vezes o cenário desconhecido, muitas vezes caótico, catastrófico, faz a gente começar a acreditar que, cara, acabou mesmo. E é nessa hora que você se sabota. Porque é nessa hora que você ou desiste, ou achando que não tem mais nada a perder, começa a fazer barbaridades. E é nessas barbaridades que você perde a sua oportunidade. Então, pessoal, a pessoa diz isso, né, sobre eu te odeio, etc e tal, ou demonstra com comportamentos, toda vez que fala com você, fala com ódio, com rispidez, né, aquela meio grosseria, e parece que você é a causa de todo o mal da Terra, do planeta, não é? Pois é, pessoal. Então, não é assim que funciona, mas nós precisamos saber lidar com essa emoção. Porque o ódio, pessoal, o ódio, ele é o desdobramento, né? Então, olha só, como é que a pessoa chega no ódio? A pessoa chega no ódio porque o ódio é um nível da raiva. Então, você tem a mágoa, o rancor, a raiva, entende? O ódio. Então, você vai aumentando o nível. Entende, pessoal? Então, esse é o ponto que nós temos que entender, que a base do ódio, da raiva, normalmente é uma mágoa. Então você não pode tentar resolver, entende? Não dá para você tentar resolver o problema querendo resolver a raiva, entende? Você tem que resolver a mágoa, mas não é você. O tempo tem que baixar um pouco a energia. E aí nós vamos começar a entender essa situação. Agora, o outro ponto é o seguinte, muitas pessoas falam assim, eu até vi aqui nos comentários de vocês, eu vi o pessoal falando assim, Luciano, mas ele disse que não me ama mais. E aí eu te pergunto, ele falar que não te ama mais é o mesmo que ele falar que te odeio? Sim ou não? Não é, não. E esse é um ponto. E agora vai vir uma outra dúvida, que já fizeram 2 vezes aqui no YouTube e 1 vez aqui no Insta, e eu vou colocar para vocês. O que a pessoa coloca? Mas por que ela está com mágoa? Por que ela está com raiva se eu não fiz nada? Eu não fiz nada.
Por que ele está com tanto ódio de mim? A pessoa saiu, etc e tal, por que está com tanto ódio de mim? Por que será que eu estou disparando isso? E aí vem um desdobramento. Eu não sei se vocês percebem isso, mas esse sentimento de ódio da pessoa por nós, muitas vezes, entende? Que vem o sentimento de ódio da pessoa, que você percebe isso, é o seguinte, isso começa a te fazer mal, sabe por quê? Porque você, uma pessoa que é boa, vamos colocar os pingos nos is aqui, né? Você se sente bem quando você faz mal a uma pessoa, quando você ofende uma pessoa que você gosta, quando você fala alguma coisa, você percebe que não devia ter falado, que foi sem querer, que não teve a sua intenção, mas que você magoou ao outro, magoou a outra, ou magoou um amigo, magoou um filho. Você se sente bem? Provavelmente não. Então o que acontece? Quando você tem essa carga, mesmo sem entender, cara, o que eu fiz? Ô, amigo, o que eu fiz para você me odiar tanto? E a pessoa não responde, né? Pior é isso. A pessoa não responde. Né? Ô, amiga, pô, me fala o que eu fiz, tá com tanto ódio de mim? E ela não fala. Só que o problema é que essa repetição de você sentir e perceber que a pessoa tem raiva, que a pessoa não quer ficar perto de você, que a pessoa rejeita você de todas as forças, que ela não quer ficar perto de jeito nenhum, isso começa a atacar a sua consciência. Você começa a duvidar e perceber, fala assim, cara, eu me sinto mal de fazer tão mal para alguém, não sei nem porquê, mas isso me faz mal. Quem já sentiu isso, pessoal? Então, respira fundo que hoje nós vamos entender esse processo. Então aqui hoje é para trazer consciência o que está por detrás desse sentimento tão poderoso, tão explosivo, e que muitas vezes a gente perde o controle e perde as esperanças de querer passar pelo processo da reconstrução. Olá, muita gente, pessoal, olha só que interessante, muita gente está falando que percebe que o ex ou a ex está com ódio dela. E você às vezes fica nessa situação do limbo, né? Pô, por que está acontecendo essa palhaçada? É ou não é, galera? Então vamos lá. Vamos começar a entender um pouquinho o que acontece. Tá? Vamos começar a entender um pouquinho o que acontece. Primeiro ponto para você é o seguinte: por que a pessoa ainda odeia? Aí você vai falar, Luciano, eu não sei, eu não fiz nada. Eu não sei, eu não fiz nada. Mas entenda uma coisa: se a pessoa está demonstrando raiva ou ódio para você, esse rancor que está com você, que parece estar impregnado lá dentro, significa que ela está segurando no emocional alguns itens do relacionamento ainda. E isso está travando o processo dela, que ela acha que tem que seguir, mas não consegue. Presta atenção no que eu estou falando. Essa raiva, esse ódio que a pessoa tem, esse rancor que ela tem alguma coisa que está segurando no emocional dela. Itens do relacionamento que ainda não estão resolvidos dentro dela. E aquilo está travando o processo. E esse processo dela se sentir bloqueada, ela joga e transfere esse sentimento e a culpa para você. Porque se não fosse você ter feito alguma coisa para ela ter que sair da relação, ela não estaria passando pelo problema que ela está passando hoje. Então, a raiva e o ódio não é porque você fez alguma coisa específica que deu ódio. Por exemplo, eu traí ele. Pô, isso dá raiva e dá ódio assim, ó. Pá! Eu traí ela. Pá! É num minuto. Entende? Só que a situação é o seguinte. O problema é quando você percebe que não fez nada específico, mas foi um composto de comportamentos, de desencontros, de desalinhamento entre vocês, que fez a pessoa sair. Porque alguma coisa estava errada. Porque se tivesse bom, não teria terminado. Então, algum ponto estava errado. Esse ponto que estava errado é onde a gente para de perceber, e muitas vezes muitas pessoas viram para mim e falam assim, Luciano,
Do nada, ele virou para mim e saiu. E o que eu falo para vocês, que vocês conhecem? Nunca é do nada. Essa pessoa, ela tá trabalhando isso dentro dela, se bobear, há mais de ano. E você não percebeu, e ela não demonstrou. Só que como ela também não demonstrava, parcela de culpa dela, ela não sabia lidar com isso. Ou, se ela tentava lidar com isso, você não recebia com bom grado, não conseguia trabalhar isso direito, aquilo vai alimentando até a hora que ela precisa tomar a decisão. Só que veja, aí o que ela faz? Ela culpa você por ter que tomar a decisão de algo, inclusive de gostando de você muitas vezes, e tem que tomar a decisão de sair, e esse sentimento ruim de quebrar, de romper, ele fica com raiva porque tem alguma coisa que está aprisionando ele dentro do processo de deixar você ir. Ou seja, anota aí. Talvez essa pessoa esteja ainda com raiva porque ela está processando o que aconteceu. Ela pode estar, talvez, entender o que eles também fizeram errado. O que você fez de errado? Eles não estão preparados para te deixar ir. E essa angústia, ela é traduzida em raiva e ódio e ela transfere para você. Significa que eles não estão prontos para seguir em frente. O que isso significa então, galera? Que quando você vê que a pessoa está com ódio, quando você vê que a pessoa está com rancor, que ela está com raiva, na verdade, não é um sinal para você de desespero. E pode, na verdade, você ter uma certa vantagem sobre esse processo. Isso pode ser até mesmo uma vantagem. Olha que interessante. Luciano, você já viu casos de pessoas com ódio? Já. Não é um, nem dois, nem três, nem quatro. É vários que tiveram a sua segunda chance e conseguiram ter a sua possibilidade de voltar. Entende, pessoal? Só que você tem que saber lidar com esse processo da pessoa. Porque o que acontece na maioria das vezes? Porque a pessoa está com raiva, ela despeja em você coisas, grosserias, ela fala coisas, ela cutuca, ela provoca, ela te dispara. O que eu costumo dizer é, ela ativa você de uma forma tão poderosa que aí vem um problema. Você vem e reage. E a hora que você reage, aí cria um outro problema. Porque aí vocês criam uma guerra. Então, cuidado com isso. Lembre-se que o ódio não é o inverso do amor. Por isso que muitas pessoas falam que o amor e ódio andam de mão dadas. Não é que é porque está com ódio, é porque ama, é que ela não está preparada, ela está atribuindo tudo, ela tem uma conexão. Onde está o problema maior? Não é quando a pessoa foge de você. Quando a pessoa foge de você, entende? Não é o pior cenário. Quando a pessoa te bloqueia, quando ela não quer falar, quando ela não vem atrás de você no contato zero. Isso tudo não é o pior cenário. Quando a pessoa verdadeiramente e totalmente está desconectada, ela tem uma liberdade, uma tranquilidade para lidar com você, que a certeza, a paz, a tranquilidade, você vê que ali, aí no caso a pessoa entrou num estado de desconexão emocional de fato mais profundo. Então, aí nesse caso, quando você vê que a pessoa ela conversa com você, ela tá numa boa, ela não reage quando você tenta fazer algum sinal, entende? Ela não tá preocupada, ela não tem raiva, ela não nada, a pessoa tá em paz. Aí o que acontece? Nesse caso, ela pode ter chego ou realmente atingido um grau de desconexão total. Nesse caso, a reconstrução, isso demora um tempo, não tem um tempo específico. Quanto tempo, Luciano? Não tem um tempo específico. Eu digo que é uma percepção da emoção. O que acontece quando chega nesse estágio, realmente a reconstrução ela já é um estágio bem mais difícil.
É impossível? Nada é impossível. Só é mais complexo. Porque nós temos que ativar a pessoa de uma outra forma. Mas assim, que eu falo para vocês, não tem como a gente garantir nada. Nada é garantido quando parte do princípio que você tem um percentual de toda essa história que nós trabalhamos que tem a ver com a outra pessoa também. Qual que é o nosso trabalho? Aumentar as suas chances, você saber lidar, não destruir, porque o que eu mais vejo é quantas pessoas aqui, vou fazer uma enquete rápida aqui, quantas pessoas aqui chegam para mim e falam assim, ó, aqui você, vê se você também percebeu isso, mas eu recebo muitas pessoas falando assim, ó, caramba, Luciano, se eu tivesse te encontrado há 3 meses atrás, se eu tivesse te conhecido há 6 meses atrás, se eu tivesse conhecido há 1 ano atrás, eu não estaria passando pelo que eu estou passando hoje. Quem já percebeu isso? Por que isso acontece? Por que será que quando nós buscamos ajuda, é que normalmente nós já esgotamos as nossas possibilidades? Porque nós já tentamos de tudo sem saber. E eu não estou te culpando. Só que o que acontece? Infelizmente, é por isso que eu falo, agora a gente tem que trabalhar de uma forma profunda. Por quê? Para mudar não só as suas ações, as suas chances, para você ter uma possibilidade, uma oportunidade totalmente diferente. Só que quando nós estamos no desespero, nós não enxergamos que precisamos de ajuda. E a gente age o quê? No intuitivo. Meu coração diz que eu tenho que ir atrás dele. Aí vem a amiga e fala, você tem que abrir seu coração, vai lá no trabalho dele, faz uma surpresa. Aí começa aquela seleção, aquele cardápio que deixa doido. Só que eu não culpo as pessoas. Vai, pô, tá fazendo tudo errado. Não. Por quê? Porque você, eu, todo mundo, quando age dessa forma, age de forma compulsiva pelo fato de não ter o controle. Olha que interessante. Tem pessoas que viram para mim e falam assim, Luciano, o seu método, o seu conteúdo funciona também para quem ainda não casou, tá querendo, tá pensando, tá nem namorando? O que eu falo para a pessoa? Óbvio que sim. Ué, mas como é que você vai aplicar uma técnica de reconstrução se você não está nem namorando? Não precisa? Só que qual que é a base da reconstrução? O desenvolvimento pessoal. Ativar o poder pessoal. Quando você estuda todo o processo de reconstrução, presta atenção. Quando você estuda o processo de reconstrução, você percebe onde estão o quê? Os maiores erros. O que te torna atrativo. Por quê? Você vai ter que ter muito mais intensidade para reconstruir. Só que, caraca, se você já sabe disso antes de casar, você não vai nem passar pela dor da separação. Por isso que, assim, eu luto, apesar de eu falar da reconstrução, mas eu luto muito para que esse conteúdo chegue para pessoas, entende? Chegue para pessoas que também estão construindo uma família, para não ter que passar pela dor. E como guardiões da família, todos nós, se você conhece alguém que fala, que está querendo casar, que está namorando, que está noivando, etc e tal, é fundamental que a pessoa conheça esse tipo de conteúdo de forma estruturada. Por quê? Porque ela vai ativar a pessoa dela. Ela vai conhecer as técnicas de reconstrução. Porque ela vai saber aonde ela não pode errar para poder evitar de cair no problema. Então, se você quer ser, que eu sempre falo, se você falar, ó, eu sou um guardião da família, nós somos aqui dessa família de guardiões da família. O guardião não é para guardar a própria família, é para guardar a instituição família. É porque você acredita na instituição família. Você acredita no casamento, você acredita que o casamento não é descartável, que a família não é descartável, não é um negócio que vai lá, troca, deu certo, deu, não deu, divorcia. Ah, vou casar, se der certo eu divorcio. É isso que a gente, essa bandeira que a gente levanta aqui. Quem aqui está conectado e alinhado com esse tipo de pensamento? Que significa que nós vamos salvar todos os casamentos? Eu sei que não. Infelizmente, a guerra contra a destruição, entende? Contra a banalização, toda guerra, infelizmente, tem baixas.
Tem horas que vai perder. Só que a sua transformação vai repercutir, inclusive, muito além do seu casamento. E eu sempre digo isso, mesmo que o seu casamento, em algum momento, por alguma infelicidade, ele não se reconstrua, se você souber a técnica e se reconstruir, você pode ser instrumento utilizado de Deus para proteger outras pessoas que não estão tendo acesso ao que você está tendo. Gente, vocês entendem a capilaridade disso? Vocês entendem o alcance que esse conhecimento que vocês estão tendo tem? Vocês estão entendendo o tamanho do movimento que a gente precisa fazer para poder melhorar um pouquinho, 1% a nossa parte e o mundo? Então, quando você, voltando para o nosso tema, quando você se pega no problema, entende? Do ódio, da raiva, do rancor, etc e tal, você entra em desespero. Quando você entra em desespero, você começa a ter atitudes desesperadas. E aí você tá aqui comigo, a pessoa fala alguma coisa, só que você volta aonde? Você volta para o mesmo comportamento que você teve lá atrás no rompimento. Por quê? Porque quando nós estamos sob pressão emocional, nós temos a tendência de voltar ao estado inicial, de voltar à sua personalidade, de voltar ao vício, de voltar às crenças. E você perde o controle de novo. Por isso que eu preciso trabalhar aqui o conhecimento e essa parte do desenvolvimento. Por quê? Porque as pessoas falam assim, poxa, Luciano, mas tudo que fala, tudo não, né? Mas a grande maioria das coisas fala sobre o desenvolvimento pessoal, mas e o casamento? Eu vou mesclando o conteúdo. Porque você tem que ter técnica de uma coisa, mas você tem que saber que você tem que ter trabalhado ou está trabalhando na raiz do problema. Galera, se a raiz da sua árvore estiver podre, por mais que você aprenda a colocar uma madeirinha para a árvore ficar em pé e ela não cair, ela vai dar fruto podre. Você tem que corrigir a raiz para que quando essa árvore, essa instituição família ficar de pé, ela dê bons frutos. Se você não entende isso, você está tentando corrigir com aquele veneninho local no fruto, tentando combater aquele bichinho que está no fruto e não na raiz. E você não entende por quê. Aquela fruto fica legal, daqui a pouco tem outro podre e cai e não está legal. Tudo cai, tudo desmorona. Então, pessoal, presta atenção. Assuma a responsabilidade que tudo que você vive ao seu redor é um reflexo do que está dentro de você. Se você tem alguma dúvida que você é responsável pela vida que você está vivendo hoje, hoje é hora de você acabar com isso, por mais que isso doa. Isso tem nome, a galera lá dentro sabe, é autorresponsabilidade. Por mais que isso doa, mas Luciano, ele também errou. Não interessa se ele errou ou ela errou. Interessa o que você vai fazer dentro de você para poder mudar. Então entenda, pessoal. Essa situação, ele está com raiva, ela está com raiva, etc e tal, você não pode cair no erro do vício emocional e das crenças que você tem que estão te destruindo, porque isso é o que vai fazer você perder as suas chances por causa do comportamento do outro. Como você não tem controle e gestão, não tem raiz profunda e forte, toda a tormenta que vem em cima na árvore, o quê? Quer arrancar a tua árvore e derruba. Quem é a tormenta? É o teu ex, a tua ex, é teu pai, é tua mãe, é teu irmão, é tua amiga, é o seu sobrinho, todo mundo, que fica o quê? Te empurrando para lá e para cá, te empurrando para lá e para cá, só que você tá frágil, você cai. Então entenda que esse comportamento dele ou dela é uma fragilidade emocional dela, não pega para você. Porque se você pegar para você, você só está entrando dentro do processo que a pessoa está te colocando e você vai validar que ela tomou a melhor decisão. Então, é possível reconstruir relacionamento da pessoa que está dizendo que tem rancor, que tem comportamentos te dando... comportamentos que estão dando raiva, que demonstram raiva para você. Entende? Aquele ódio até falou para você. Sim, é possível. Claro que é possível. Só que aí você vai ter que fazer, beleza, Luciano, então o que eu faço? Então agora anota aí. Se você percebe, depois de tudo que a gente falou,
Você tem que estar firme e forte. Só que quando você está sendo provocado pelo ódio, pela raiva da outra pessoa, você não está ainda emocionalmente estruturada. A sua raiz ainda está doente. Aí o que você tem que fazer? O nosso famoso contato zero. Por quê? Primeiro, você não pode fazer de forma nenhuma nenhum tipo de drama para essa pessoa. Porque ela vai estar trabalhando o ódio, o rancor, etc. e tal, e tudo que você envolve e dá novos gatilhos, você vai alimentar esse ódio. Vai alimentar esse ódio. Aí o que vai acontecer? O contato zero, além de você dar o espaço para ele deixar baixar essa bola, além de dar esse espaço, você vai ter tempo de fortalecer o seu emocional para quando tiver janela de oportunidade, você não cair no problema e verdadeiramente mostre seu novo currículo. A nova versão. E é o que eu sempre falo. Quando você entende que você é o centro da sua vida, não existe prejuízo no processo. Como assim, Luciano? Mas e se não reconstruir? Eu perdi? Você não conseguiu reconstruir aquela relação, mas você teve a sua vida de volta. Porque muitas pessoas, quando chegam aqui, elas não têm mais a própria vida. E o fato dela imaginar que ela vai perder a pessoa que dava vida para ela, fica totalmente fora de cogitação. Porque você não tem a sua vida. E aí eu te pergunto, se você não tem vida, de novo, por que essa pessoa quer estar com você? Diz pra mim. Então, galera, primeiro passo é o básico do básico. O primeiro passo é você se colocar no processo de contato zero. Entra no contato zero. Entende? Evite qualquer tipo de drama. Dá espaço para essa pessoa. Eles esperam que você entre em contato, mas você não vai entrar em contato. Você não vai entrar em contato. A relação, pode ver, fazer uma outra pesquisa com vocês aqui, para vocês entenderem como tudo que eu estou falando é estudo de comportamento humano. Eu não estou inventando isso aqui. E quanto mais você entende, mais profundo você vai conseguir trabalhar. Então eu te pergunto aqui, quem aqui percebe que está uma pessoa totalmente diferente no sentido de, nossa, Luciano, no começo da relação, eu era ativa, eu tomava decisão, eu era um cara extraordinário, eu estava sempre resolvendo os problemas, e na linha do tempo, assim, cara, parece que eu perdi esse brilho, parece que eu já não sou mais uma pessoa, fiquei uma pessoa mais medrosa, eu procrastino muito, eu me sinto inferior, eu sou tenho mais medo de tomar algumas decisões. Quem percebeu, de alguma forma, que diminuiu ou perdeu o próprio brilho durante a relação? Olha lá. Tá vendo, pessoal? Eu perdi isso. Altair, olha lá. Eu perdi isso e não... Peraí, perdi a mensagem. Eu perdi isso e não consigo voltar como era. Aí é que tá a charada, Altair. Respira fundo, amigo. Você não tem que voltar como você era. Você tem que voltar a ser melhor que você era, porque você tem que evoluir. Só que lembre-se que isso é uma construção. Se você falar, eu não consigo, você decretou a possibilidade. Fala assim, é desafiador, mas eu estou no caminho. Olha como a energia muda. Eu não consigo voltar como era. Acabou. Você entra no estado e numa mentalidade de vítima. Se você fala assim, rapaz, eu me perdi todo. É desafiador voltar, hein? Mas eu nunca vou parar até eu superar e ser uma pessoa tão extraordinária como nunca antes. Então é o seguinte, a sua comunicação vai matar as suas possibilidades se você não tomar cuidado com a sua comunicação. Aquilo que você diz, seja bom ou seja ruim, será uma verdade. Se a mudança
fosse fácil, se construir o extraordinário fosse fácil, galera, já falei para vocês aqui, todo mundo estaria o quê? Com o corpão sarado, não é? Morando numa cobertura, com o casamento dos sonhos, tudo bilionário. Só que não é fácil. Essa transformação, ela é desafiadora. Só que o que você tem que entender é que vale a pena. Porque tudo começa a acontecer, você consegue transbordar na vida de muitas pessoas que são, inclusive, fora da sua relação. A gente tem que parar de olhar só para esse negócio, tipo, o que eu quero, o que eu quero. Quando você começa a entender o que você pode entregar para o mundo, a gente falou isso numa live poderosa aqui já. Quando você começa a entender o que você pode entregar para o mundo, tudo aquilo que você gostaria deixa de ser você começa a entregar, o universo devolve. Só que nós estamos tão preocupados em tampar o buraco emocional que eu não consigo enxergar a saída. Então, galera, vamos lá. Para a gente encerrar, o que você tem que fazer, então? Antes de entrar no contato zero, antes de você entrar no contato zero, você tem que entender alguma coisa, que é o seguinte, ó, por que ele está com ódio e rancor se você... veja se você consegue identificar o porquê que ele está. Por que ela está com ódio, com rancor, com essa raiva de você. Então tem algumas características que eu vou colocar para você, que você pode buscar e tentar identificar. A primeira delas é o seguinte, essa pessoa ela está inclinada a ficar focando para as más memórias que ela teve com você. Então ela fica revivendo só os problemas no final da relação. E aquilo toma conta dela, e por ela ficar revivendo 1, 2, 3, 4, 5, ela entende que você foi o quê? Um peso, que você foi só coisa negativa. E aí ele fala assim, pô, toda vez que ele pensa em coisas ruins que você fez, ele traz um pensamento ruim, um pensamento negativo, uma raivinha ali, um rancor, etc e tal. Só que ele fica em ciclo, e aí ele vai empilhando essa emoção, e ele gera uma grande mistura, e aí ele começa a passar a ter esse comportamento de ódio. Por isso que quanto menos você encontra, menos você dá gatilho, menos ele lembra dessas situações, e ele começa a dissipar o processo. Entende? Segundo ponto, aí é uma coisa bem específica. Se você traiu ele ou ela, a traição, né? A traição, ela dispara, natural para você, inclusive vocês, né? Pô, ele me traiu, etc e tal. A traição, ela dispara uma emoção, uma explosão dentro da pessoa. E essa, sim, pode ser um rompimento da noite pro dia. De repente, com ele tá tudo bem, com você tá tudo bem, etc e tal. Aí, de repente, ele, pum, ou ela, pá, descobre uma traição. Aí, meu amigo, às vezes, da noite pro dia, a pessoa fala, ó, pega tuas coisas, ó, rua. Aí pode ser da noite pro dia. Quando acontece esse tipo de coisa, nesse caso, aí você precisa de uma grande manobra para reverter também. Tá certo? O trabalho aí é mais intenso. Por quê? Lembra que eu sempre falo? Para você poder ter uma reconstrução, quando existe traição, tem que existir o arrependimento de quem traiu e o perdão verdadeiro de quem foi traído. Se a pessoa não tem capacidade de perdão, vai ser bem difícil a reconstrução. Difícil, não impossível. Porque essa pessoa, às vezes, tem crenças, entende? Ela tem medo do julgamento e ela não consegue desvencilhar. Entende, pessoal? Outro ponto. Eles pensam que você seria a escolhida. Olha que louco isso que eu vou falar, pessoal. A pessoa, ela entende lá atrás que ela fala assim, poxa, era para ela ser escolhida, era para ele ser o escolhido. E o maluco fez tudo errado, e ela foi controladora e ciumenta, etc e tal. Então, às vezes, não aconteceu nada tão grave, mas o fato de não dar certo e você ter quebrado o sonho da pessoa, de você ter sido escolhida e agora não é mais, a pessoa fica com raiva. Olha que interessante isso, pessoal. Por isso que muitas vezes você vira e fala assim, ó, mas eu não fiz nada. O fato da relação não ter dado certo já fez, já é um problema, porque ele entende que o rompimento, que você quebrou com o sonho dele, você acabou com o sonho dela. Entende, pessoal? Olha lá, Carlos Eduardo.
Luciano, estou bloqueado, terminou do nada. Amigo, se não teve traição, se não teve coisa grave, não é do nada. É que tem coisas fora do seu radar. Você não percebeu, mas não é do nada. Para ela não é do nada para você. A surpresa é para quem fica, não para quem vai. Ela não tomou a decisão do nada. Eu te garanto que não tomou a decisão do nada. Tá fazendo sentido, pessoal, que eu estou passando para vocês? E isso é legal, porque esse conhecimento tira o peso também, né? Tira essa pressão de cima de vocês. De falar, pô, mas eu não fiz nada. Aí eu falo, faz sentido isso aí e tal, isso aqui. Então, pelo menos, você não fica nessa loucura de querer entender a cabeça da pessoa, que eu já falei para você que isso é um problema. Entende, pessoal? Vamos lá. Outra coisa que eles sentem raiva é quando eles se sentem culpados. Eles se sentem culpados. Eles sabem que tem coisa errada, etc e tal, e eles têm culpa. Só que eles atribuem esse sentimento de culpado para você. Eles sempre transferem. Então ele tem um sentimento de raiva, de ódio. Mas ele está com mais raiva dele, só que ele transfere isso para você. Tá bom? Ou então, a pessoa ainda, outro ponto, a pessoa ainda faz eles perderem, eles pensam que vocês fizeram eles perder tempo. Do tipo assim, pô, eu fiquei com a pessoa, eu casei com a pessoa, etc e tal, ela não fez nada, etc e tal, agora eu vou ter que começar do zero, porque ela não fez isso, porque ele não fez aquilo, porque ele vai atribuir as coisas para você. Então ele transfere o problema porque ele acha que você fez, ou ela acha que você fez, eles perderem tempo. Olha que interessante isso. E tem um último ponto que eu coloco, que é quando eles não estão preparados para deixar você ir. De todos esses, qual que é o mais fácil reverter? O último. Entende? Esse último. Qual que é o último? Eles não estão preparados para deixar você ir. E eles ficam com raiva disso. Porque eles sentem que querem, eles querem evoluir, eles acham que eles devem, eles acham que tem que virar essa página, mas eles não conseguem. E eles ficam presos. E nesse daí, entende? E é difícil de identificar esse. Isso é um sentimento mesmo. Só que alguns sinais que a gente fala é quando a pessoa fica, sabe, tipo, sempre por perto, buscando, e aí tal, aí amizade, e tal. Só que quando você fala, ela nunca quer. Nunca quer. Ela não quer voltar, ela tem certeza que ela não quer voltar, mas fica naquele chove não molha, e não sei o quê, tá. E aí, só que o problema é que quando tá perto de você, te trata com rispidez, etc e tal, blá. Tem gente, não sei se vocês já passaram por isso, tem situações que é assim, ó, a pessoa fica tão perdida que é assim, se ela te encontra, alguns casos, tá? Quando ela te encontra, ela te trata bem. Aí quando ela vai te mandar mensagem, ela é grosseira. Ou vice-versa. Na mensagem, ela é até neutra. Quando te encontra, tá sempre com a cara fechada, dando patada em você, grosso. E tem aqueles que tá dando patada na mensagem, pessoalmente, tá... né? Beleza, pessoal? Então, o que isso significa? Significa que, resumo da ópera, tá? Resumo da ópera é que o ódio, essa raiva, esse rancor que a pessoa tem, não é um sinal de que tudo acabou, mas tudo vai depender de como você reage a isso. Você tem que ser uma pessoa muito bem desenvolvida, você tem que aproveitar para desenvolver isso, porque isso vai te dar ferramentas e estratégias para saber contornar a situação, não entregar mais o problema para ele, saber se afastar do jeito certo, saber se aproximar do jeito certo e com a energia certa. Poder pessoal é energia, galera. Beleza? Opa. A mãe, mais a amante, mais a chefe, mais chefe, querem usar dele. Não entendi. Usar dele, usar ele, como assim? Deixa eu ver aqui. Fabiola Bergão, mais uma live incrível, Luciano. Gratidão, Fabiola. Valeu. Tamo junto.
Vamos ver se eu acho aqui a pergunta aqui. Olha lá, tá vendo, pessoal? Isso que eu falo para vocês. Olha lá. A doutora Raquel, eu estou pegando os casos, eu estou pegando comentários que são específicos do tema, tá, pessoal? Que for fora do tema, aí foge do tema, não é legal. Mas ela colocou assim, ó, só me dá patada, aí pulou, só me dá patada nas mensagens. Diz que não quer mais, etc e tal, mas não deixa de ligar. Vocês entendem? Ele tá com muita raiva, porque ele não consegue se desvencilhar. É muito louco isso. Mas não tem problema, isso é uma loucura da cabeça deles. Se você entrar na loucura deles, aí é um problema teu. Não é? Olha lá, Luciano, e quando a pessoa tem raiva e outra no meio? O que acontece? Ele não consegue se desconectar e ele está buscando, sabe aquela famosa história, um ditado popular? Somente um novo amor para esquecer o amor antigo. Isso é mó groselha, galera. Isso é mó groselha. Aí a pessoa às vezes fica lá tentando ver se aquilo ajuda, tal. Não, porque e outra. Aí tem alguns fatores a mais também, né? Ela não tem desconexão emocional. Ela tomou uma decisão, ela tá com a pessoa e ela tá tentando provar para ela mesma e para o mundo que ela tinha razão. Validação, entende? Vamos lá. O que mais? Olha lá, Luiz, por que quem deixa não explica por que está deixando? Isso é muito interessante, porque muitas vezes, Luiz, ela não tem, muitas vezes, quase que 100% das vezes, a pessoa que sai, ela tem dúvida e está confusa. E ela não, às vezes não consegue encontrar, é um sentimento, não é uma razão. E esse é um ponto interessante, porque quando você tenta trazer a pessoa de volta, um dos grandes erros, qual que é que eu sempre falo? Tentar trazer pela razão. Só que o amor é um sentimento. Sim ou não? O amor é um sentimento e a gente fica tentando buscar na razão. Então o que acontece? Muitas vezes o rompimento do amor, ele é emocional. E a pessoa fala, eu não sei, eu não sinto mais você como aquilo, como outro. Mas o que eu fiz? Ela não consegue racionalizar o problema. Faz sentido, pessoal? Porque ela tem uma quebra de emoção, de sentimento. E muitas vezes você não consegue explicar o sentimento. Ela fala, eu não sei, eu só não sinto mais nada. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. E às vezes ela foge disso. Entende? Ela foge, ela não consegue explicar. Ou então ela vai fazer, sabe o quê? Ela vai colocar um monte de groselha na sua orelha. Ah, o problema é meu, não é seu. É que eu tô confuso. Ah, isso aí é tudo baboseira, pessoal. Olha lá, a Suzana falou, Luciano, você está descrevendo o meu comportamento. É isso aí. Comportamento é estudado, pessoal. As pessoas são únicas, mas os comportamentos, eles têm um padrão de forma de trabalhar. Quando você entende isso, começa a estudar o comportamento humano, primeiro, cara, é magnífico, assim, é apaixonante esse tema. Por isso que eu estudo tanto e não paro, entendeu? E eu coloco para vocês, às vezes, eu conversando com uma pessoa, na mentoria que teve agora, na aula ao vivo que teve dos mentorados, lá da turma 6, na quarta-feira, a pessoa escreveu um texto contando a história dela. Aí eu fiz assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Por acaso, você é uma pessoa extremamente organizada, analítica, você toma decisões baseadas em pesquisa, você é uma pessoa que sabe quando mexeram nas suas coisas, tem muito medo de falhar, você é uma pessoa extremamente racional, assim, eu comecei a descrever ela. Ela falou, sou exatamente assim. Eu falei, então, a escrita dela me entregou a personalidade dela. Gente, você sabe o poder disso? Você conseguir ler a pessoa, conseguir ler a característica dela, te dá um poder de não é manipular, mas é entrar em sinergia, influenciar, conversar com a mesma linguagem. Senão vocês estão falando com idiomas diferentes através do mundo emocional. Vocês estão falando a mesma língua, mas de idiomas emocionais diferentes. É igual a linguagem do amor. Vocês falam o mesmo idioma, que é a mesma língua, mas vocês não falam a mesma língua do amor. Aí fala assim, eu não me sinto amada. Por quê? Porque o amor é um sentimento.
Mas eu faço tudo para você, só que você faz tudo para outra pessoa do seu jeito que você gostaria de ser amada, e não da pessoa. Gente, aí as pessoas querem o quê? Querem reconstruir o casamento aonde? A fórceps, na marra, na intuição, com ditados populares. Sério? Isso é ciência, galera. É científico. É método, é processo. Você vai ter muito mais chances. Eu nunca vou enganar vocês. Não é 100% a probabilidade. Eu não posso enganar vocês. Quando a pessoa entra dentro de um processo, começa a fazer o trabalho, não é 100%. Porque existe sim o livre-arbítrio da outra pessoa. Pode ser sim que você tenha machucado muito, pode ser sim que ela tenha disfunções emocionais absurdas, mas se você ativa com comportamento, fala da linguagem certa, fala do amor certo, você tem um comportamento, você é uma pessoa extraordinária, você é uma pessoa admirável, etc e tal, eu te falo, quais são suas chances? Caraca, meu, 90% mais. Hoje, se puder, está abaixo de zero, como eu costumo falar nos eventos. Mas beleza, eu vou assim mesmo, não tem problema. Aí eu falo, quando nós colocamos prioridade e importância naquilo que nós queremos reconstruir, o seu comportamento muda de tal forma e de forma tão radical que tudo começa a acontecer. E aí você vai ter que trabalhar as duas frentes. Vai ter que trabalhar a sua evolução e o servir. E aí você entra onde? No espiritual. Você tem que trabalhar seu espiritual também. Quantas pessoas aqui, pessoal, aqui não é para julgar, eu só vou fazer uma pergunta, tá? Quantas pessoas aqui se recorreram mais, foram buscar Deus, foram orar, foram verdadeiramente se ajoelhar e pedir a Deus, depois que começou a passar pela dor que vocês estão passando? Quantos aqui se perceberam isso? Começaram a buscar algo a mais porque está fugindo do seu controle humano. Olha quanta gente, meu. Que ficha cai. Deus não está tirando ele ou ela de você. Deus não está judiando ele ou ela de você. Deus não faz as coisas porque quem saiu foi a pessoa, que é o livre-arbítrio. Mas Deus é perfeito e ele vai usar essa ferramenta, essa oportunidade, porque muitas vezes permite, porque ele não vai mexer no livre-arbítrio do outro, mas ele vai usar, se você quiser. Para o quê? Para te resgatar. Então, começa a resgatar também a sua fé. Porque isso vai trabalhar muito a sua situação. Eu falo para você, Deus não vai reconstruir o seu casamento por você. Ele vai fazer a parte que você não pode fazer. Ele vai abrir portas, ele vai dar possibilidades, ele vai amolecer o coração. Mas se você não fizer a sua parte, se você não começar a se cuidar, se você não deixar de se desconectar das emoções que inclusive não são nem de Deus, ciúmes, controlador, insegurança, medo, rejeição, isso tudo não vem dele. Isso tudo é uma coisa que você tem que trabalhar. E você está passando por tudo isso muitas vezes porque ele está tentando dizer para você o seguinte: você tem que sair daí. Enquanto você não melhorar, você não vai ter o que você quer. Só que isso é você que tem que fazer. É uma evolução pelo aprendizado. Nós nunca vamos ser perfeitos. A perfeição não somos nós. A perfeição é Deus, é Jesus. Só que entenda, quando você aceita a imperfeição e entende que Deus nunca vai te rejeitar, você começa a parar de ter medo da rejeição, começa a fazer por você e pensar, o que eu posso fazer pelo processo? Sim ou não, pessoal? Faz sentido para vocês o que eu estou falando hoje aqui, pessoal, agora no finalzinho e o conteúdo, sim ou não? Só para eu saber, estão conectados? Porque é extraordinário. Quando você começa a evoluir, expandir a sua mente, você expande a mente emocional, espiritual, intelectual.
você expande em todas as áreas. Você fica uma pessoa cada vez mais evoluída. E o que é a perfeição? As pessoas são perfeccionistas, é um problema. Quando a gente busca a perfeição à luz da palavra, vou falar aqui porque é o que eu vejo. O que é perfeição? Perfeito só Deus. Mas o que é a perfeição para Deus, para nós? A evolução constante para que você possa atingir o maior nível possível frente aos ensinamentos e como pessoa, ser humano e atender todo mundo. A perfeição aos olhos de Deus que eu vejo é o quê? É a sua constante evolução, vontade de ser uma pessoa melhor. Quando você estagna, quando você fica parado no tempo, para de crescer, para simplesmente atender a sua necessidade, porque para mim já tá bom, você deixou de agradar. Você deixou de entender que o mundo é evolução e você precisa evoluir. A parábola dos talentos diz o quê? Deus te dá o talento para você multiplicar, não é para manter. Agora já tá bom, agora não vou fazer mais nada. Se você mantém, você fica morno. É ou não é, galera? Beleza? Que maravilha! Olha aí, ó. É isso aí, Kátia. Muito bom, muito bom, muito bom. Quero 24 horas de live. Obrigado, Luiz. Eu fico feliz de ouvir. De verdade. O abandono que me tornou obsessiva. É exatamente. Rejeição gera obsessão. Rejeição gera obsessão. A gente falou isso nessas lives esses dias, né? Beleza, galera? Então é o seguinte. Vamos tocar o terror. Fiquem atentos nos meus stories entre hoje, amanhã, sexta, sábado e domingo. A gente volta com as nossas lives. Beleza? Galera, um beijo no coração. Que Deus abençoe essa noite, o final de semana de vocês. Levanta a cabeça, porque, cara, nada pode parar quem já tem a aprovação de quem tem todo o poder. É ou não é? Então, beijo para vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê no domingo ao vivo e nos stories trocando ideia durante a semana aí, durante os dias até lá. Valeu, pessoal. Bom descanso.